Parceiros na prevenção. Monitoramento de desastres naturais no Brasil tem o apoio do Japão. Sexta reunião estratégica aconteceu hoje, em São José dos Campos. Desde dezembro de 2011, quando o CEMADEM começou a funcionar, já foram feitas cerca de 3.500 emissões de alertas de desastres naturais em todo o país. Revolução nas estradas. Mais de 100 mil veículos são esperados na região para feriado constitucionalista. Ao vivo, as condições das principais rodovias neste início de fim de semana prolongado. Bolsa Crise. Governo federal vai ajudar empresas a pagar salários para evitar demissões. A medida gerou polêmica. É uma tentativa de você conter essas demissões e manter o pai de família empregado. Nós somos contrários a essa medida provisória que foi baixada, que tem como único objetivo atacar os trabalhadores. Jogos regionais. No vôlei, os donos da casa estrearam com vitória na competição. O desfile da campeã. Famuta exibe pelas ruas e avenidas de Taubaté o título mundial de bandas e fanfarras. É uma emoção enorme, não tem como transmitir em palavras o que eu sinto quando eu vejo a fanfarra passar. Tudo isso e muito mais agora no Band Cidade, segunda edição. Olá, boa noite. Quarta-feira com cara de sexta, afinal, hoje é véspera de mais um feriado prolongado. Amanhã, o estado de São Paulo comemora o Dia da Revolução Constitucionalista de 1932. E, claro, muita gente vai emendar a folga com o fim de semana. Mais de 100 mil veículos são esperados nas rodovias estaduais aqui da região, que levam para o litoral e também para as montanhas. A repórter Maiara Gouveia está no entroncamento das rodovias Carvalho Pinto, Floriano Rodrigues Pinheiro e Via Dutra, no trecho de Taubaté, e tem mais informações ao vivo para a gente. Boa noite, Maiara. Como que está o trânsito por aí? Já aumentou bastante ou não? Boa noite, Márcio. Boa noite a todos. O trânsito aqui no entroncamento da Carvalho Pinto com a rodovia Floriano Rodrigues Pinheiro, que liga Taubaté a Campos do Jordão, é normal, o trânsito segue tranquilo. Somente na Dutra, sentido Rio de Janeiro, que há uma lentidão devido ao excesso de veículos. E quem tem mais informações e vai conversar com a gente sobre esse feriado prolongado, sobre como deve ser o trânsito nas estradas, é o capitão da Polícia Rodoviária Estadual, Milton Farias. Boa noite, capitão. Como deve ser o movimento nas estradas durante esse feriado prolongado? Então, a previsão do Departamento de Estrada de Rodagem é um movimento bastante intenso, principalmente na quinta-feira e no domingo de retorno. Então, esse movimento deve concentrar na parte da manhã, tarde da quinta-feira e o retorno depois do almoço do domingo. Muita gente deve ir para a praia, deve ir para a montanha. Como é que fica essa movimentação na Carvalho Pinto e na Tamoios? Na Floriano Rodrigues Pinheiro. Pelo feriado, né, frio, então juntando já com a operação inverno, o movimento deve ser mais intenso sentido Campos do Jordão. Haverá um movimento para o litoral sim, mas a concentração de veículos maior pela rodovia Floriano. Agora, capitão, o Márcio no estúdio vai fazer uma pergunta para o senhor. Capitão, Márcio, pode fazer. Capitão Farias, boa noite. Obrigado pela sua participação. Com relação à fiscalização, como que a Polícia Rodoviária está preparada, principalmente para a rodovia Floriano Rodrigues Pinheiro, nessa fiscalização dos veículos e, em especial, das motocicletas? A Band mostrou uma matéria exclusiva aqui com alguns motociclistas acelerando e tirando racha no trecho de serra. Como que vai ser a fiscalização contra esses motoristas e também motociclistas? Bom, Márcio, o policiamento é intensificado nessa época, né? Visto aí a Operação Inverno já com o feriado também. Essa questão das motocicletas funciona da seguinte forma, né? Eles procuram um dia melhor para andar, né? Esse dia chovendo não é muito interessante. A gente tenta trabalhar de forma a flagrar esse motorista. Já tivemos motoristas flagrados aqui na Carvalho Pinto a 275 por hora, né? Então, a operação está sendo feita visando coibir esse tipo de infração, que é excesso de velocidade. E também acaba vindo conjunto a isso, aquela ultrapassagem local proibido, a curva de pequeno raio. Então, estaremos intensificando o policiamento nesses dias de feriado e também não só no feriado, mas tentando sempre manter a segurança viária. Ok, muito obrigado então à repórter Maiara, também ao senhor capitão. Bom trabalho, bom feriado para vocês. Um veículo oficial da Prefeitura de Taubaté que transportava pacientes da Rede Municipal de Saúde se envolveu em um engavetamento hoje de manhã na Via Dutra. A batida aconteceu no quilômetro 119 da pista sentido Rio de Janeiro, próximo ao entroncamento com a Carvalho Pinto. 9 pessoas estavam na perua Kombi, 8 tiveram ferimentos leves e o caso mais grave é o de um homem de 23 anos que teve fratura exposta. As vítimas foram socorridas para o Hospital Regional de Taubaté. Outros 3 carros também se envolveram no acidente. A faixa da direita e o acostamento
acostamento foram interditados e o congestionamento chegou a 10 quilômetros de extensão. Sentido São Paulo não houve problemas, apenas lentidão. A liberação total da rodovia aconteceu por volta do meio-dia. Veja agora o que abre e o que fecha no feriado. Os bancos e as unidades do Poupatempo não abrem nesta quinta-feira, mas na sexta o expediente é normal, exceto para a unidade do Poupatempo de Pinda, que não vai funcionar no feriado todo por conta do aniversário da cidade, que é na sexta-feira, dia 10. O trabalho nas prefeituras fica interrompido e retorna apenas na segunda-feira, mas alguns serviços essenciais à população continuam. Em Jacareí, o pronto-socorro da Santa Casa e as UPAs, infantil e do Parque Meia Lua, não param no feriado. O mercado municipal funciona até o meio-dia na quinta-feira, dia 9. Já as feiras livres e a coleta de lixo funcionarão normalmente. Em Taubaté, a coleta de lixo não será interrompida, assim como o pronto-socorro municipal e as unidades do pronto atendimento dos bairros Gurilândia e Secap. O mercado municipal terá horário reduzido na quinta-feira. Abre às 7 da manhã e fecha à 1 da tarde. E a área da saúde também não para em São José dos Campos. Os hospitais municipais e as unidades de pronto atendimento vão funcionar normalmente. Já o mercado municipal funciona nesta quinta-feira, das 7 da manhã ao meio-dia. E a coleta de lixo também não terá alteração. Especialistas se reuniram hoje em São José dos Campos para discutir a prevenção de desastres naturais. Campos do Jordão participa do projeto piloto que conta com o apoio do Japão. Na reunião, especialistas do Brasil e do Japão debateram estratégias para o monitoramento de desastres naturais. O objetivo é aproveitar a experiência dos japoneses acostumados a lidar principalmente com terremotos para aumentar a capacidade de avaliação dos riscos. Avançar no conhecimento científico dos desastres naturais, né? A ciência de desastres naturais é uma ciência multidisciplinar, não é apenas meteorologia, ela é também hidrologia, geologia e componente social e ciências sociais, que estão apenas agora, nos últimos anos, conversando entre si para avançar no conhecimento de como os desastres naturais ocorrem e de que maneira que nós podemos nos antecipar a eles. No Centro de Monitoramento e Alertas a Desastres Naturais em São José dos Campos, o país é vigiado por esses técnicos que avisam as autoridades das áreas onde o risco é maior. Desde dezembro de 2011, quando o CEMADEM começou a funcionar, já foram emitidos cerca de 3.500 alertas. Mais de 950 somente neste ano. Com o objetivo de melhorar o processo de emissão de alertas de desastres naturais, o CEMADEM vai instalar 9 estações robotizadas em vários locais do país. Os equipamentos são como sensores geológicos e detectam qualquer tipo de movimentação no solo. Será instalado um sistema robotizado que emite um feixe de laser, né, e ele reflete nos prismas que serão instalados ao longo das encostas a serem monitoradas, né. Então, esse feixe de laser reflete nos prismas e é detectado qualquer movimentação acima de 0,6 milímetros, né? Então, se a encosta se desloca acima desse grau de deslocamento, é detectada essa movimentação e enviada diretamente para o CEMADEM. Além já de Campos do Jordão, que é uma área piloto, serão instalados em mais 9 municípios, serão na região Sul, Sudeste e Nordeste. Um aparelho já está em fase de testes desde o ano passado. Os 75 prismas de Campos do Jordão, que aparecem em amarelo no mapa, foram instalados em encostas e monitoram o risco de deslizamentos. A responsabilidade do CEMADEM é exatamente para fazer o monitoramento das condições ambientais, sejam elas hidrológicas, geológicas ou atmosféricas, para ter melhor condições de emitir os alertas, que são, em última instância, usados pela Defesa Civil para tomar ações. A seguir, plano de proteção ao emprego do governo federal divide opiniões de empresários e sindicalistas. E também, vai viajar no feriadão? Prepare o guarda-chuva, hein? O tempo deve ficar instável na folga dos paulistas. São 6h59, a gente volta já.